mundo daqui entende certinho como que funciona um sistema elétrico trifásico? Foi explicado isso durante as aulas do Ageu? Para não repetir de novo a mesma coisa que a gente já falou. Não, sobre motores não falou nada, não. Sobre o sistema trifásico não foi falado. Não? Não. Tá. Não comentou nada, não. Então, antes da gente falar sobre motor elétrico trifásico, a gente precisa falar sobre sistema elétrico trifásico. Vou perguntar para vocês e aí a gente vai trocar uma ideia aqui para ver se está todo mundo entendendo os conceitos. Primeiro, corrente alternada. Todo mundo sabe o que é corrente alternada? Hein? Boa noite. Alô? Pode falar, gente. Eu preciso saber para não repetir matéria para vocês. Eu só vou reconectar aqui no notebook, minha internet está péssima demais. Tá muito ruim aí? A minha também deu problema aqui, eu comecei a escutar agora de novo. Ah, tá. Mas deixa eu perguntar. O meu áudio tá falhando para todo mundo? Porque se estiver falhando, eu reseto a internet aqui e a gente começa de novo. Não. Tá, beleza. Ah, então, aí é possível que seja algum aí. Então tá, galera, o que eu quero perguntar para vocês antes da gente continuar? Sistema de corrente alternada. Pode falar, nem que seja para falar errado. O que é corrente alternada? Ele falou sobre isso, sim, professor. Sobre a frequência da... Sim. É porque eu não quero repetir. Eu preciso não, saber. Ele já falou. Do sistema trifásico, sim. São 3 fases, 120. Ah, então já houve algum comentário. É porque, assim, eu não quero bater em cima do negócio que o cara já falou, às vezes até pensando que o cara... Sobre motores mesmo. Ele parou nos motores, ele não falou sobre motores. Essa rede... Marlon, eu acho interessante começar isso aí do zero mesmo, porque para alguns ficou vago, para outros ficou entendido. De qualquer forma, se repetir... Então tá, é porque só a minha preocupação é fazer teoria de novo e deixar maçante para todo mundo, entendeu? Não queria deixar maçante para todo mundo, mas como eu estou vendo que está um pouco, assim, tá um pouco vago para alguns, eu vou explicar nessa parte da aula da parte de corrente alternada, tá? Vou pegar meu assunto, minha matéria aqui, a aula que eu dou, e eu vou passar para vocês a apostila também, tá? Das minhas aulas, técnico, vou pegar a minha aula de mecatrônica mesmo. Aí, vou pegar aqui. Vamos lá. Dispositivos atuadores, aulas, saneamentos, geração de energia. Olha, vou compartilhar minha tela. E essa apostila aqui, eu já vou passar para vocês também, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou pegar essa apostila aqui e já jogar no WhatsApp de vocês. Na verdade, eu acho que eu já vou jogar todas as apostilas que eu tenho lá no WhatsApp de vocês e depois vou colocar no Google Sala de Aula. Eu vou colocar no ambiente educacional do Senai também, tá? Mas eu já vou jogar as apostilas todas para vocês ali. Essas são as apostilas minhas, tá? Que eu desenvolvi para as minhas aulas, então não é a apostila de outra pessoa, é minha. Não estou lendo material que é de mais ninguém, assim, né? Tem gente que pode usar, mas enfim. Agora, continuando sobre a questão do assunto, a gente, para começar a trabalhar a matéria, a gente tem que entender para que essa matéria serve. Por que vocês estão vendo essa matéria durante o curso? Eu tenho uma grande dificuldade quando eu tinha, né, pelo menos quando eu fazia a aula na faculdade, em fazer alguma matéria e não entender por que eu estou fazendo essa matéria. Isso para mim é muito complicado. Eu acho que isso prejudica até o meu aprendizado, porque eu não vou ficar interessado em aprender aquela matéria se eu não souber para que ela serve. Já fiz muita matéria assim na faculdade, viu? Que eu terminei a matéria e nunca mais usei na vida porque eu não sei nem para que ela servia. Mas agora falando sobre essa matéria de acionamentos. O nome aqui está diferente, mas o conceito básico é o mesmo da matéria de vocês. Vocês vão aprender nessa matéria como que basicamente vocês vão ligar e desligar equipamentos em um ambiente industrial. Vocês vão aprender a montar circuitos elétricos em um ambiente industrial.
vocês vão aprender basicamente como ligar motor, por exemplo, em ambiente industrial. É o grande foco desse curso aqui. E para isso a gente precisa saber de energia elétrica, precisa saber sobre o conceito de corrente alternada e por aí vai. Beleza. Dito isso, a gente tem também que trabalhar aqui com os equipamentos de proteção para todo o acionamento, proteção e acionamento do sistema de acionamento. Então, primeiro conceito, vocês têm que saber o que é corrente alternada e corrente alternada trifásica. Segundo, vocês têm que entender os equipamentos de acionamento, e aí vem disjuntor, contator, relé de sobrecarga e por aí vai. Fora isso, vocês também têm que saber como trabalhar com o sistema dos motores elétricos. Tem que saber ler plaqueta, tem que saber fazer fechamento, tem que saber para que serve o motor no ambiente industrial. E na matéria de vocês, além disso, a gente tem os acionamentos eletrônicos de equipamentos de motor, né, basicamente. São soft starters, inversor de frequência e servo-acionamentos. Então, isso daí é o conceito do que vocês precisam fazer. Não existe possibilidade de algum de vocês vir a trabalhar em um ambiente industrial e não ter pelo menos noção do que é isso aqui que a gente vai falar. Vocês precisam desses conhecimentos. Vocês precisam trabalhar com esse tipo de assunto. Então, essa matéria é uma das primordiais no curso, tá? Costumo falar isso para várias matérias, né? Mas essa é uma das principais mesmo, tá, né? Eu acho que nenhum de vocês aqui que for trabalhar em ambiente industrial vai passar, sei lá, os próximos 10 anos sem precisar fazer um acionamento de um motor ou, pelo menos, fazer algo relacionado a isso. Então, essa matéria é muito importante para isso. Agora, continuando a falar aqui sobre a questão da primeira parte que a gente tem que falar sobre energia elétrica. Primeira coisa que a gente vai falar sobre a geração de energia elétrica, como que ela é gerada, de onde que ela vem, por quais equipamentos que a energia passa e qual é a diferença entre o sistema monofásico e trifásico. Vejam aqui que eu não vou ficar batendo em cima de assunto que é lá da parte básica. Para mim, eu entendo que todos vocês sabem o que é corrente, o que é tensão, e que pelo menos vocês têm uma ideia de corrente alternada, que é para a gente chegar no assunto que me interessa, que é a parte trifásica, tá? Então, primeiro aqui, o que a gente tem que falar? Energia elétrica. O que é energia elétrica? Basicamente, energia elétrica é uma das manifestações da energia na natureza. Porque energia, na verdade, a gente converte de uma para outra, né? A energia elétrica que entra aqui na minha sala está virando luminosidade na lâmpada, energia luminosa. Está virando calor também na lâmpada. Está virando outras coisas. Então, assim, a energia é a transformação de um modo de energia, de um modal de energia para outro. Por exemplo, o que a usina hidrelétrica faz? Na verdade, a usina hidrelétrica, ela não gera energia, assim, eu vou colocar entre aspas para ser para eu fazer uma observação aqui do que acontece de verdade. Lá na usina hidrelétrica, a gente tem um tipo de energia sendo transformada em outro tipo de energia. A energia que movimenta aquelas pás do gerador é uma energia cinética. E essa energia, quando passa lá pelas pás, ela é transformada em energia elétrica que é transmitida para vocês. Aí eu coloco aqui um negócio que eu gosto de bater muito na tecla, porque muitos alunos chegam com alguns conceitos até por não trabalhar na área, por não conhecer os conceitos técnicos, e por ver muito vídeo de YouTube e de Facebook de nego que inventa coisa e todo mundo acredita, que hoje em dia virou moda, todo mundo acredita em tudo, não tem a possibilidade do moto perpétuo. Não existe isso por causa deste conceito que eu estou explicando. Sempre é conversão de energia. E na conversão de energia sempre existe perda de energia. Então não tem como, por exemplo, você fazer um sistema gerar energia que alimenta um motor e o motor tocar o gerador que toca o motor. Tem gente que pensa nesse negócio aqui. Sempre tem perda de energia no meio do caminho, no rolamento, no atrito, no aquecimento da bobina, que impede esse tipo de coisa. Eu gosto de citar isso aqui, já para evitar que qualquer um de vocês, no futuro profissional de vocês, fale esse tipo de bobeira em ambiente técnico, tá? Eu acho feio demais eu ver um técnico formado, um engenheiro formado, acreditando em coisas sem fundamento científico, como esse tipo de coisa. Então, para quem acha que existe uma grande conspiração que tem como gerar energia para sempre, não existe, não funciona, tira o cavalinho da chuva, a energia ela é sempre transformada de um jeito para outro, tá? De uma maneira para outra.
Beleza. Falado sobre isso, a energia cinética, o movimento da usina, por exemplo, é transformada nessa energia que a gente utiliza, que é energia elétrica que chega na nossa casa. Olha só, isso aqui eu peguei da apostila do Senai, só para a gente fazer um estudo de como a gente é sortudo, tá? Isso aqui são as fontes de energia elétrica no mundo. Lembrando, essa apostila aqui eu não lembro de quando que ela é, não sei nem se ela está muito bem atualizada, mas até o momento que eu fiz essa pesquisa aqui na apostila, esses aqui eram os percentuais de geração de energia no mundo. Então, significa que o que acontece? No mundo, a gente tinha 40%, a gente, nessa época, que tinha 40% de energia elétrica no mundo, gerada na base do carvão, 18% na base hídrica, aí depois aqui a gente tem a nuclear, gás e óleo. Sendo que a energia gerada da fonte de energia de carvão, de gás e óleo, as três têm queima. Então, as três poluem, tem aí a geração de CO2. As outras duas são as fontes de energia que são limpas, digamos assim. Nenhuma é limpa de verdade, mas são as mais limpas. Porque a hídrica causa impacto na implantação, né, destrói uma área lá onde a usina vai estar. Mas depois, em teoria, a poluição, entre aspas, que ela gera é muito baixa, muito pouca. Então, a gente tem um modo de geração de energia muito limpo quando a gente fala do hídrico. E até o nuclear. O nuclear ele é bem limpo durante o sistema de geração dele, gera muito pouco resíduo. Qual que é o problema de geração de energia nuclear que vocês pensam aí? Vazão, né, de radiação. A radiação é um problema principal. O pessoal pensa no acidente. Acidente é realmente complicado. Mas você sabe que o acidente ele é controlável, né? Mas tem uma parte que é pior da energia nuclear, da geração de energia nuclear. Vamos ver se vocês conseguem pensar. Conseguem pensar, não? Não. Depois que a usina hidrelétrica para de gerar, o que você vai fazer com o resíduo? O resíduo não tem como jogar na natureza. Então, você tem que armazenar em algum lugar, enterrar em algum lugar e esperar deixar de ficar radioativo. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio é complicado, né? Eu peguei uma coisa aqui de um outro site aqui, só para a gente fazer uma comparação. Eu não sei qual que é a fonte que ele utilizou, deixa eu olhar aqui a fonte que ele utilizou. Principais fontes de energia, Mundo Educação. Eu vou pegar aqui só para a gente comparar, tá? Matriz. Ó, esse aqui é um site que eu fiz uma pesquisa. Geração de energia elétrica no mundo, ó, 31% petróleo, 29% carvão. Olha só, esse abocanhado que é aqui. 21% gás natural, 10%. Nossa, mas é muito pouco, hein? 10% biomassa. E aí a hidrelétrica aqui tem 2%. Isso aqui está muito diferente do gráfico que eu tenho, mas é pior ainda do que o que eu mostrei. Se vocês forem olhar aqui no Brasil, olha só, 60% da nossa geração de energia aqui é na base do potencial hídrico, o resto que é fóssil, biomassa e tudo mais. Então acaba batendo mais ou menos com o que eu acabei falando para vocês. Os percentuais estão diferentes, mas o que importa é a ideia. O que é essa ideia que eu estava querendo passar para vocês? A gente tem sorte demais. Por que eu falo que a gente tem sorte demais? Porque isso daqui é no mundo. Olha no Brasil. Segundo esse levantamento que eu tinha aqui, no Brasil, aproximadamente 71% da energia nossa vem de hidrelétrica. E o resto são as participações de outros tipos, né? Biomassa, energia eólica, energia de importação, que é quando a gente paga para outro país para produzir para a gente, enfim. Olha só, são valores pequenos. E aí a gente tem a hidrelétrica como a principal fonte de energia. Vou repetir, né? O percentual pode não estar certo, mas a participação é mais ou menos essa. O nosso maior percentual é na hidrelétrica. Então, a gente tem a energia sendo gerada basicamente do meio mais limpo que tem possibilidade no mercado. E isso é uma sorte, né? Se for para comparar com outros países do mundo. E aí, por algumas políticas que são, às vezes, muito meio burrinhas aí, do pessoal que é conservador para a natureza, a gente não tem mais potencial hídrico, mas poderia ter.
Porque, que nem eu costumo falar para os meus alunos, ninguém aqui vai deixar de usar energia para ligar o ar-condicionado, geladeira, chuveiro e tudo mais. Então, a gente vai continuar consumindo energia. Tem que vir de algum lugar. Se não deixar implantar as usinas que a gente tem, a possibilidade hídrica que a gente tem, o que você vai ter que fazer? Vai ter que queimar petróleo, queimar carvão. E o que vocês acham que polui mais? Carvão, petróleo, essas coisas, né? Bom, então, isso aqui é uma discussão que eu estou passando para vocês, que não é o assunto direto final da matéria, mas é uma coisa que vocês têm que saber também sobre as nossas fontes de energia e como que a gente se situa no mundo sobre isso. Bom, falado isso, aqui é como que a energia ela sai lá da usina e chega para vocês. Então, aqui a gente tem a parte de GTD, que a gente fala geração, transmissão e distribuição. Geração está em preto, transmissão está azul e o vermelho aqui é a distribuição. A gente fica sempre lá na pontinha, ó, é o consumidor secundário, baixa tensão. O resto está distribuído aqui. E aí a gente tem que saber também os níveis de tensão. Segundo a ANEEL, quais são os níveis de tensão que a gente tem? Baixa tensão é até 1000 volts. Então, por exemplo, quando vocês olham uma plaquinha na frente de um quadro que tem 220, 380 volts, está escrito alta tensão, pode ser só para assustar, só para dar tem que cuidar, tá ligado? Mas o nome correto para essa tensão até 1000 volts é baixa tensão. Média tensão é de 1000 até 69.000. Inclusive, esse 69.000 aqui, eu não sei se eu trabalhava na WEG no departamento de projetos elétricos de média tensão. E lá, até onde eu lembro, ia até 72.000 volts. Eu não sei se é porque atendia cliente de fora do país, enfim, mas tinha essa característica lá. Aí a gente tem a questão da alta tensão. Obrigado. A gente tem a questão da alta tensão, e a alta tensão ela vai de 69.000 até 138.000 volts. Então aí a gente tem uma nomenclatura usada de maneira errada também. Porque eu aposto que vocês já viram em ambiente instalado aí no poste que tem aqueles fios lá em cima. Vocês podem ter falado isso, inclusive, chamado aquilo de alta tensão, mas pela definição técnica não é. Aqueles 3 fios que passam lá em cima são 13.800 volts. E isso é média tensão, não é alta tensão. Alta tensão é de 69.000 para cima, tá? E aí a gente tem as demais instalações, tensão igual ou superior a 230.000 volts, mas aí é coisa específica, né? Sistema de geração, enfim. Aqui tem alguns detalhes falando sobre o sistema de produção de energia. Tem aqui a explicação sobre como que produz energia em uma usina elétrica. E aí eu vou passar um vídeo para vocês no YouTube. E eu não vou ficar reproduzindo ele aqui na aula, porque eu acho que não vale a pena, né? Vou pegar aqui. Manual do Mundo. É nossa. Oi? Vai falar? Ó, vou mandar aqui. Mandei, tá? Tá lá no Facebook de vocês. No Facebook, ó. WhatsApp de vocês. Vou ver um negócio aqui, rapidão. Pronto. Beleza, aí eu acho que não vale a gente já está no ambiente AD, a gente já está usando internet e tudo mais, não vale a pena para cá eu reproduzir o vídeo do YouTube, não sei se vocês concordam. Vale mais a pena eu deixar para vocês o vídeo do YouTube lá no WhatsApp de vocês e vocês veem depois quando vocês têm tempo. Que lá explica certinho esse sistema de geração, porque senão vai ficar maçante demais, né? Vocês não estão pagando aqui para ficar vendo vídeo de outra coisa. Tá? Então, eu passei lá no WhatsApp de vocês. E agora eu vou falar sobre o sistema de geração de energia elétrica. Mas para falar sobre o sistema de geração de energia elétrica, a gente precisa entender alguns conceitos sobre a questão de ímãs e de bobina, tá? Primeira pergunta, enquanto eu vou abrindo uma animação aqui. Todo mundo está ciente do que é uma bobina? Não, bobina não. Não está ciente do que é uma bobina? E um indutor?
Indutor, esqueci. Bom, então eu vou explicar para vocês. Primeiro, primeira coisa que vocês têm que entender. Todo fio, quando vocês percorrem uma corrente por um fio, ele tem um campo. Deixa eu até parar de compartilhar para vocês olharem para mim enquanto eu explico aqui, para vocês entenderem. Então, vídeo. Vocês estão me vendo, né? Olha só. Imagina, esse aqui é um fio. Estou pegando o fio do meu fone de ouvido, mas imagina que esse aqui é um fio elétrico qualquer. Todo fio que vocês estão vendo vai ter sempre uma corrente quando passa por ele aqui. E sempre que tiver uma corrente que passa por ele, vai ter um campo em volta dele, tá? Todo fio tem a corrente, quando você aplica, né? Tensão, claro. Mas quando tem a corrente, tem o campo em volta. Se vocês forem olhar de frente, esquece do negocinho aqui do fone de ouvido. Se vocês forem olhar de frente, formam círculos em volta do fio, certo? Então, fio todo mundo conhece. O que é uma bobina? É você pegar esse fio e fazer assim com ele, ó. Toda vez que você faz isso com o fio, você está fazendo uma bobina, tá? O que é fazer uma bobina? Então. Oi? Sim, verdade, eu já vi. Certo. Então, isso aqui, ó, é uma bobina. Dá voltas assim, ó. O fio é bobina. Então, isso aqui é uma bobina? É, uma bobina. Só que uma bobina muito pequena, com ar aqui, então é uma bobina ruim. Mas é uma bobina. Se eu pegar e der várias voltas, eu formo uma bobina maior e tudo mais. Bobina e indutor é, em síntese, a mesma coisa. Vou explicar de uma maneira mais simplificada. Isso aqui é um indutor. Também é uma bobina, tá certo? O princípio de funcionamento, o que acontece, o nome que a gente dá quando a gente está usando esse equipamento aqui, esse indutor dentro de um contador, por exemplo, é bobina. Então, basicamente, quando eu falar sobre indutor e bobina, eu estou falando sobre a mesma coisa, tá? E essa bobina aqui é o princípio de funcionamento de qualquer equipamento eletromagnético que vocês forem pensar que existe no mercado. Quando eu falo isso, eu falo contador, transformador, eu falo até dentro do disjuntor tem bobina, tá? E o mais interessante, quando você aplicar corrente aqui, essa corrente circular aqui e fazer o efeito que ela tem que fazer, quando você junta os efeitos dos campos individuais e eles estão juntos um do outro aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter um efeito de campo conjunto desses caras aqui. Então, quando percorrer corrente por essa bobina aqui, ele vai gerar um campo parecido com o de um ímã. Por isso que quando a gente trabalha com bobina e eletricidade, normalmente a gente está falando sobre eletromagnetismo. Aí que vem a apostila que o professor passou para vocês pesquisarem e que vocês têm que entender o conceito. Vocês não têm que entender esse conceito como um engenheiro. Eu sou um engenheiro, mestre e tudo mais, eu tenho que saber fazer cálculo, um monte de coisa. Vocês têm que saber o seguinte, o que é uma bobina? É um indutor, certo? Esse indutor aqui do jeito que vocês estão vendo. Agora não é mais um indutor, mas agora assim, ó, indutor, certo? E o que acontece? Quando esse indutor tem corrente circulando por ele, como o fio gera campo e o conjunto desses fios vão gerar um campo ainda maior, esse conjunto de fios gerando campo gera um campo similar a, por exemplo, de um ímã. E aí eu deixo eu mostrar a simulação porque fica mais fácil. Eu estou sem o quadro aqui para desenhar e fica ruim para eu desenhar aqui com o mouse. Então eu vou usar a simulação aqui para mostrar para vocês como funciona. Tem que ser passo a passo para todo mundo acompanhar. Vocês estão vendo a minha tela? Positivo. Isso aqui é um ímã. Um ímã tem polo sul e tem polo norte. E aí a gente vê o campo aqui, ó, passando de um lado para o outro, certo? Bom, aqui, o que eu vou mostrar para vocês é uma bobina, tá? Uma bobina que tem dois fios. Vocês viram que é a mesma coisa que eu fiz para vocês? É o mesmo desenho que eu fiz com um fio aqui do fone de ouvido, é o mesmo sistema, tá? Então, aqui dentro a gente tem essa bobininha aqui e essas bolinhas azuis que vocês estão vendo são os elétrons, tá? Já eu vou usar essa animação aqui. Primeiro, eu vou usar essa animação aqui agora. Olha só. Antigamente,
pensava-se que a eletricidade e o magnetismo não tinham relação, certo? Mas depois de alguns estudos, várias pessoas fazendo pesquisas na área, descobriu-se que as duas áreas têm sim relação. Do jeito que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo uma bobina com os elétrons bonitinhos parados aqui e com uma lâmpadazinha desligada. Aqui já vai uma coisa que eu vou ensinar para vocês, para qualquer vídeo que vocês verem na internet falando desse tipo de bobeira, já vocês desacreditarem de qualquer coisa. Existe gente que fala o seguinte, que se você colocar um ímã do lado de uma bobina e botar uma lâmpadazinha, vai gerar energia elétrica lá e vai ter o LED na ponta da lâmpada, vai fazer com que o LEDzinho na ponta da bobina vai fazer com o LEDzinho ligar. Não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, aqui eu tenho um desenho que é basicamente isso. Se você tem um ímã parado aqui perto de uma bobina, não existe movimentação de elétrons. Por quê? O que o pessoal percebeu nos estudos relacionando a eletricidade com magnetismo? Que quando você movimenta um ímã que tem um campo próximo de uma bobina, os elétrons tendem a movimentar no sentido que eu faço o movimento do ímã perto dessa bobina. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Conforme o movimento para frente e para trás do ímã aqui, ó, a corrente na bobina varia. Ou seja, o elétron vai de um lado para o outro. Tá vendo ali que legal? E isso aqui só acontece porque eu estou movimentando o ímã. Certo? Ou seja, o que isso mostra para vocês? Que quando eu movimento um ímã próximo de uma bobina, eu induzo o movimento de corrente nessa bobina. Ou seja, magnetismo e eletricidade estão relacionados, o que gera para a gente a questão da área, né, de eletromagnetismo, certo? Bom, eu vou estar acabando essa parte da aula, já vou emendar na próxima aqui, vou mandar o link para vocês, tá? Até já.